Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos destrinchar como uma economia real de fato funciona, desde sua base mais fundamental até as quebras massivas que parecem surgir do nada. Faremos isso usando uma história brilhante e simples do livro de Peter Schiff, Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra. Veremos como a riqueza real é criada através da poupança e da produção, e como políticas governamentais bem intencionadas, mas equivocadas, especialmente dos bancos centrais, criam um castelo de cartas que está fadado a ruir. Nós sempre tentamos responder ao maior número de perguntas possível diretamente nos comentários. Então, se algo despertar sua curiosidade, ou se você tiver uma história sobre como esses ciclos econômicos te afetaram, por favor, compartilhe abaixo. Suas perguntas e experiências ajudam todos a aprender e a construir juntos uma comunidade mais inteligente. Então, para entender a economia global, gigante e complicada, vamos reduzi-la ao mínimo. Imagine uma pequena ilha tropical com apenas 3 habitantes: Abel, Bento e Carlos. No momento, toda a economia deles é baseada em uma única coisa: pescar. Todos os dias eles acordam, passam o dia inteiro tentando pegar um peixe com as próprias mãos, e se tiverem sorte, cada um pega um peixe. Esse único peixe é sua renda, sua comida e todo o seu padrão de vida. Isso é uma economia de subsistência. Não há poupança, porque eles comem tudo o que produzem apenas para sobreviver. Não há feriados, não há licença médica e certamente não há planos de aposentadoria. Sua produção econômica, ou produto interno bruto, é de 3 peixes por dia. É uma vida difícil e não há absolutamente nenhum espaço para crescimento. Eles estão presos em um ciclo de produzir apenas o suficiente para consumir, sem sobrar nada. Eles são, em um sentido muito real, pobres. Então, um dia, Abel tem uma ideia revolucionária. Ele está cansado dessa labuta diária. Ele pensa: e se eu pudesse construir uma ferramenta, algum tipo de rede, para pegar peixes com mais facilidade? Mas há um problema enorme. Para construir essa rede, ele precisa de tempo. E para conseguir esse tempo, ele precisa abrir mão de um dia de pesca. Isso significa que ele tem que passar fome por um dia inteiro. Este é um risco gigantesco. Se sua ideia de rede falhar, ele terá passado fome por nada. Essa decisão de não consumir, de passar fome por um dia na esperança de um futuro melhor, é o conceito mais importante de toda a economia. Chama-se subconsumo, mas você pode pensar nisso simplesmente como poupança. Abel está sacrificando seu prazer presente por um ganho futuro. Ele está poupando seu tempo e energia para criar algo novo. Esta é a rocha fundamental de todo o progresso econômico. Sem esse sacrifício inicial, nada mais pode acontecer. Então, Abel decide arriscar. Ele aperta o cinto e passa um dia inteiro juntando cipós e tecendo-os em uma rede de pesca rudimentar. No dia seguinte, faminto, mas esperançoso, ele leva sua nova invenção para a água. E adivinhe, funciona. Em apenas algumas horas, ele pega 2 peixes. Sua produtividade explodiu. Ele agora está pegando o dobro de comida em uma fração do tempo. A rede que ele construiu é o que os economistas chamam de capital, ou um bem de capital. Não é algo que você come, mas é uma ferramenta que ajuda a produzir mais das coisas que você pode comer. A vida de Abel foi completamente transformada. Seu padrão de vida disparou. Ele agora tem um excedente. Ele pode comer um peixe e ainda ter outro de sobra. O que ele pode fazer com este peixe extra e todo o seu novo tempo livre? Ele tem opções. Ele poderia simplesmente relaxar pelo resto do dia. Poderia usar o tempo para construir uma cabana melhor. Poderia explorar a ilha. Ou poderia guardar seu peixe extra para um dia em que estivesse doente ou simplesmente não quisesse trabalhar. Isso é crescimento econômico genuíno, e tudo veio daquela única decisão corajosa de poupar.
Agora Bento e Carlos veem Abel vivendo a vida boa com sua rede chique e comida extra. Eles ficam verdes de inveja. Eles também querem redes, mas não são tão corajosos quanto Abel. A ideia de passar fome por um dia inteiro é assustadora demais para eles. Eles vão até Abel e perguntam se ele pode ajudar. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Abel, com seu excedente diário de peixes, agora tem a capacidade de emprestar. Ele lhes faz uma proposta. Diz ele: vou emprestar a cada um de vocês um dos meus peixes hoje. Assim, vocês não passarão fome enquanto tiram o dia de folga para construir suas próprias redes. Este é o primeiro empréstimo do mundo. Mas Abel não é apenas um cara legal. Ele também é um investidor. Ele está abrindo mão de peixes que poderia comer ou guardar para si. E há um risco. E se as redes deles não funcionarem? E se eles forem preguiçosos e não o pagarem de volta? Para compensá-lo por esse risco e por adiar seu próprio consumo, eles concordam com um pagamento de juros. Eles prometem pagar-lhe de volta um total de 2 peixes cada um nas próximas semanas. O empréstimo é feito a partir de poupanças reais e tangíveis, os peixes extras que Abel produziu e não consumiu. Este é um ponto crucial. O empréstimo é lastreado em recursos físicos reais. Bento e Carlos aceitam o acordo, comem os peixes de Abel e constroem com sucesso suas próprias redes. De repente, a economia da ilha floresce. A produção total da ilha triplica, passando de 3 peixes por dia para 6 peixes por dia. Todos estão mais ricos. Eles têm mais comida e mais tempo livre. Com essa nova prosperidade e lazer, eles podem começar a se especializar. Talvez Bento, que é bom com as mãos, se concentre em construir cabanas melhores e mais confortáveis para todos. Carlos, o aventureiro, pode passar seu tempo explorando a ilha, descobrindo novas fontes de alimento como cocos e bananas. É assim que uma economia saudável e orgânica cresce. Não é mágica, é um processo claro. 1. Você subconsome, que é outra palavra para poupar. 2. Você usa essa poupança para investir em bens de capital, que aumentam a produtividade. 3. Essa produtividade aumentada eleva o padrão de vida de todos e permite empréstimos, especialização e mais inovação. Todo o sistema é construído sobre uma base de produção real e poupança real. Por um tempo, a vida na ilha é um paraíso de capitalismo de livre mercado. Novos serviços surgem. Talvez Abel comece um negócio de conserto de redes. Bento se torna um construtor de casas em tempo integral. Carlos abre uma barraca de frutas. Eles podem até inventar algum tipo de colcha rara e durável para usar como dinheiro e facilitar as trocas. A riqueza deles não está mais apenas em peixes, está em casas melhores, uma dieta mais diversificada e mais tempo de lazer. A ilha está prosperando. Mas então, alguns outros ilhéus que não foram tão inovadores ou trabalhadores veem toda essa prosperidade e têm uma ideia. Eles pensam: este sistema é um pouco caótico. Não é justo que Abel tenha tanto guardado. Nós poderíamos gerenciar essa economia muito melhor e torná-la mais justa para todos. Então, eles convencem os outros a formar um governo. Eles elegem um Senado e um presidente e chamam sua nova nação de Estados Unidos do Peixe. Os políticos recém-eleitos querem ser populares, e políticos populares adoram gastar dinheiro e dar coisas às pessoas. Eles prometem novos projetos de obras públicas, como um grande farol, e programas sociais, como um peixe garantido para qualquer pessoa doente ou idosa. O problema é que, para pagar por essas coisas, o governo precisa de peixes. Poderia tributar os cidadãos, mas tirar peixes diretamente de Abel, Bento e Carlos é impopular e pode causar uma revolta. Então,
O Senado surge com o que eles pensam ser uma solução brilhante e astuta. Eles criam um banco central que chamam de reserva de peixe. O trabalho da reserva de peixe não é pescar, mas, digamos, gerenciar o suprimento de peixes. Em vez de lidar com peixes reais e fedorentos, a reserva de peixe começa a imprimir pedaços de papel de aparência oficial, chamados notas da reserva de peixe. Eles declaram que cada nota é resgatável por um peixe na reserva. No início, os ilhéus ficam céticos. Um pedaço de papel não é um peixe, mas o governo aprova uma lei dizendo que essas notas são moeda de curso legal e devem ser aceitas como pagamento. E para dar o pontapé inicial, o governo deposita um grande número dessas notas recém-impressas em sua própria conta. Agora, ele pode começar a gastar em todas as suas grandes promessas sem ter que tributar ninguém diretamente. Isso parece mágica, dinheiro grátis. Isso é o equivalente a um banco central moderno, como o Federal Reserve, imprimindo dinheiro a partir do nada. Esse dinheiro não é lastreado por nenhuma produção ou poupança real. Não é um direito sobre um peixe existente que alguém poupou. É um direito sobre um peixe que ainda não existe. Os políticos adoram porque podem financiar seus projetos e os ilhéus não sentem imediatamente a dor da tributação. A reserva de peixe então faz algo ainda mais significativo. Ela decide que as taxas de juros que a Abel estava cobrando eram muito altas e estavam desacelerando a economia. Para estimular o crescimento, a reserva de peixe começa a emprestar suas notas de papel a uma taxa de juros incrivelmente baixa, digamos, metade do que a Abel cobrava. Lembre-se, a taxa de Abel era baseada na oferta real de peixes poupados e no risco real do empréstimo. A taxa da reserva de peixe é completamente artificial, porque se baseia em uma oferta infinita de papel. Agora, imagine que você é um ilhéu. De repente, o crédito está incrivelmente barato. Você pode pegar emprestado essas notas da reserva de peixe por quase nada. Isso desencadeia um frenesi de atividade. Ilhéus que antes não podiam se dar ao luxo de assumir grandes projetos, agora correm para a reserva de peixe em busca de empréstimos. Alguém consegue o empréstimo maciço para construir uma canoa oceânica gigantesca projetada para capturar baleias. Outro começa a construir um resort de luxo com casas na árvore de vários andares. A economia parece estar absolutamente em expansão. Esta é a fase do boom artificial. A sensação é fantástica. Todos têm um emprego trabalhando nesses novos e ambiciosos projetos. As pessoas estão gastando suas notas de papel e os negócios estão prosperando. Os políticos no plenário do Senado se parabenizam. Eles apontam para o crescimento e declaram que suas políticas brilhantes criaram uma prosperidade sem precedentes. Eles acreditam ter dominado o ciclo econômico, mas há uma falha fatal e oculta em seu plano. O problema é o que os economistas chamam de mau investimento. Como as taxas de juros estavam artificialmente baixas, elas enviaram um sinal falso aos empresários da ilha. As taxas baixas fizeram parecer que havia uma tonelada de poupança real, um enorme estoque de peixes disponível para apoiar esses projetos de longo prazo. Mas não havia. A poupança era uma ilusão criada pela impressora de dinheiro. Pense desta forma: para construir aquela canoa gigante para pegar baleias, você precisa de madeira, cipós e, o mais importante, precisa alimentar os trabalhadores que a constroem por meses, talvez até anos, antes que ela pegue uma única baleia. As baixas taxas de juros sinalizaram que a sociedade tinha peixes poupados suficientes para sustentar esses trabalhadores. Mas era uma mentira. Os ilhéus estavam sendo encorajados a dar um passo maior que a perna. Enquanto todos estão ocupados construindo esses projetos magníficos,
mas em última análise improdutivos, um problema muito sério está se formando sob a superfície. Menos pessoas estão fazendo o trabalho básico e essencial de pescar. Por que você passaria o dia pegando 1 ou 2 peixes quando pode conseguir um emprego bem remunerado construindo um resort de luxo, pago com notas de papel baratas e emprestadas? A produção real de bens de consumo da ilha, os peixes, começa a diminuir. Ao mesmo tempo, todos têm os bolsos cheios dessas notas da reserva de peixe e todos querem gastá-las. Eles vão ao mercado para trocar seu papel pelos peixes que lhes foram prometidos, mas descobrem que o suprimento de peixes está diminuindo. Há muito mais papel correndo atrás de muito menos peixes. O que acontece a seguir é inevitável. O preço do peixe dispara. Isso é inflação. Ontem, uma nota comprava um peixe. Hoje, são necessárias 5 notas. E amanhã podem ser 10. As pessoas que foram prudentes, como Abel, que haviam guardado um estoque de peixes reais, estão bem. Mas as pessoas que guardaram as notas da reserva de peixe em papel descobrem que suas economias estão se tornando rapidamente inúteis. O poder de compra de seu dinheiro está sendo destruído. A promessa de que uma nota era tão boa quanto um peixe é exposta como uma fraude. O pânico começa a se instalar. A quebra acontece quando a realidade finalmente alcança a ilusão. O projeto da canoa de baleias fica sem financiamento. Eles não podem mais pagar os trabalhadores porque o preço do peixe para alimentá-los ficou muito alto. O projeto está apenas pela metade e tem que ser abandonado. Um desperdício maciço de tempo e recursos reais. O projeto do resort de luxo na Árvore também vai à falência. Os trabalhadores são todos demitidos. De repente, a ilha está repleta de projetos inúteis e inacabados. Os maus investimentos são expostos pelo que são. O boom se transforma em um colapso devastador. Os ilhéus que perderam seus empregos nesses projetos fracassados estão agora desempregados. As notas de papel em seus bolsos são quase inúteis. A economia, que parecia tão próspera há pouco tempo, está agora numa profunda recessão. Todos estão em situação pior do que antes de o governo ajudar. E quem leva a culpa? Os políticos e os funcionários da reserva de peixe nunca se culpam. Eles culpam os empresários gananciosos que assumiram os projetos arriscados. Eles culpam a falha de mercado ou uma misteriosa perda de confiança do consumidor. Eles afirmam que o colapso aconteceu porque as pessoas não estavam gastando o suficiente. O diagnóstico deles é o completo oposto do problema real. O problema não foi a falta de gastos, foi a falta de produção real e de poupança para começar. Então, qual é a solução proposta pelo governo para o colapso que eles mesmos criaram? Você adivinhou. Mais do mesmo veneno. O Senado declara estado de emergência e autoriza a reserva de peixe a imprimir ainda mais notas de papel e a baixar ainda mais as taxas de juros para fazer a economia girar novamente. Eles podem até iniciar programas onde simplesmente distribuem notas diretamente aos ilhéus. Uma política que eles chamam de pesca quantitativa. Este é o ciclo que Peter Schiff descreve, e é uma analogia direta do que aconteceu repetidamente nas economias modernas, mais notavelmente levando à crise financeira de 2008. O Banco Central, o Federal Reserve, manteve as taxas de juros artificialmente baixas por anos. Esse dinheiro barato alimentou uma enorme bolha imobiliária. As pessoas estavam construindo casas não porque havia uma demanda real lastreada por poupança real, mas porque o crédito barato fazia parecer uma aposta certeira.
Os recursos foram alocados de forma errada em uma escala colossal. Mão de obra e materiais que poderiam ter sido usados em empreendimentos mais produtivos foram todos canalizados para a habitação. Foi o equivalente moderno de todos na ilha pararem de pescar para construir casas de luxo na árvore. Quando a bolha inevitavelmente estourou, revelou que toda aquela atividade era uma miragem. Os maus investimentos foram liquidados e a economia quebrou. A lição fundamental de nossa história da ilha é que você não pode consumir o que não foi produzido. E você não pode investir o que não foi poupado. O crescimento econômico real não é impulsionado pelo consumo. É impulsionado pela produção, que é financiada por poupanças reais. A ideia, tão popular entre economistas e políticos convencionais, de que a chave para a prosperidade é incentivar mais gastos e mais dívidas, é completamente invertida. É como um agricultor comendo as sementes da próxima colheita e esperando por uma safra maior no ano seguinte. A poupança não é um dreno na economia, como alguns sugerem. A poupança é a força vital dela. Quando você poupa, está liberando recursos reais, mão de obra, capital, materiais, para que outros os usem para investimento. São esses investimentos que criam as ferramentas e inovações que tornam todos mais produtivos e, portanto, mais ricos a longo prazo. Tentar pular essa etapa com uma impressora de dinheiro é como tentar construir um arranha-céu sobre um alicerce de areia movediça. A dor de uma recessão ou de uma quebra é, na verdade, a cura. É a maneira da economia de arrumar a casa. Os maus investimentos, as canoas de baleia inacabadas, precisam ser liquidados. Os recursos precisam ser realocados de usos improdutivos para usos produtivos. As pessoas que estavam construindo coisas inúteis precisam voltar a fazer coisas úteis, como pescar. É um processo doloroso, mas necessário, de retorno à realidade. As tentativas do governo de impedir esse processo de limpeza, imprimindo mais dinheiro e resgatando empresas falidas, apenas prolongam a agonia e preparam o terreno para uma quebra ainda maior no futuro. É como dar mais açúcar a um diabético para curar sua doença. Pode fazê-lo se sentir melhor por um momento, mas garante um resultado pior. Então, da próxima vez que você ouvir um político ou um banqueiro central falar sobre estimular a economia, imprimindo dinheiro ou baixando as taxas de juros, pense em nossa ilha. Pense na reserva de peixe imprimindo notas de papel que não são lastreadas por nenhum peixe real. Eles não estão criando riqueza, estão distorcendo a economia e criando uma ilusão de prosperidade. Eles estão incentivando as pessoas a tomar decisões ruins, a construir canoas para baleias quando deveriam estar tecendo mais redes. A verdadeira prosperidade é impediante. É construída lentamente através de trabalho duro, inovação e da disposição de adiar a gratificação, de poupar. Trata-se de produzir mais do que se consome e investir sabiamente a diferença. Qualquer atalho que prometa riqueza sem produção é um canto da sereia que leva direto para as rochas de uma quebra econômica. Entender esta simples história de Abel, Bento e Carlos lhe dá uma ferramenta mais poderosa para entender o mundo real do que 1000 modelos econômicos complexos que ignoram esta verdade fundamental.